Bom dia! Hoje nós iremos falar sobre a falta d'água e a importância do reflorestamento. Nós somos da ITEA 41 e o meu grupo é formado por Maria Nina, eu, Cauã Sanz, Yuri Xavier e Vinícius Chagas. Tópicos que abordaremos: a importância da água doce, a escassez da água e a importância do reflorestamento para a escassez da água. Beleza? Sou responsável por pronunciar sobre a escassez de água. Segundo a ONU, a Organização de Nações Unidas, mostram que 2,2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável. Nos países em desenvolvimento, esse problema está relacionado a 80% das doenças e mortes. No século XX, o consumo de água aumentou 6 vezes, o dobro do crescimento da população mundial. Ao todo, 26 países enfrentam escassez crônica de água, e a previsão é que, em 2025, o problema afete 52 países e 3,5 bilhões de pessoas. É importante entender que a água doce disponível no planeta tem uma distribuição desigual. No Brasil, por exemplo, detém 12% da água doce mundial, mas enfrenta desafios no que se refere à disponibilidade do recurso. A discrepância geográfica e populacional da água no país é um dos grandes problemas. A região hidrográfica amazônica comporta 74% da disponibilidade de água e é habitada por apenas 5% dos brasileiros. Bem, a falta de manejo adequado e uso sustentável dos recursos naturais contribui para a escassez de água no Brasil e no mundo. Por isso, garantir o acesso à água de qualidade para toda a população brasileira é um dos principais desafios do poder público. A ONU reconhece acesso à água e o saneamento básico como direito universal. A meta é que os países membros trabalhem para que todas as pessoas tenham acesso a esse direito até 2030. Um vilão dessa parte de escassez é a agropecuária, já que ela consome cerca de 69% da retirada anual de água no mundo. As residências particulares respondem por 12% e as indústrias, incluindo a de geração de energia, por 19%. Agora iremos falar um pouco sobre o reflorestamento. O reflorestamento consiste em repovoar áreas desmatadas para recuperar as florestas que foram destruídas. Devido à perda das grandes massas florestais, eram vitais para absorver CO2, gerar oxigênio e lutar contra as mudanças climáticas. O plantio intensivo de novas árvores torna-se necessário para evitar a perda de ecossistemas e frear a deterioração do planeta. A exploração desses recursos, através do corte e o crescimento das grandes empresas, o crescimento urbano, é a principal causa para o que o ser humano se refere a essa desertificação. É... Porém, também há causas naturais, como as chuvas poucas constantes, as secas sazonais, a erosão do solo e terras pobres, e também incêndios florestais, que são causados por mudanças climáticas ou propositais. Então, o reflorestamento se revelaria uma grande estratégia para reverter o problema da seca, por exemplo. Agora, por que é importante o reflorestamento? Porque aumentará os nutrientes do solo através das raízes e das folhas que caem em suas copas. As árvores, elas são os principais sumidores de carbono do planeta, já que absorvem dióxido de carbono e soltam oxigênio. Proporcionam alimentos para a renda de famílias e também para outros animais. Agem como aquedutos naturais, uma vez que redistribuem até 95% da água que absorvem. E é isso que iremos falar um pouco mais à frente, tá? E além disso, abriga 80% da biodiversidade terrestre. Benefício do reflorestamento. A reposição de madeira dura tropical é um desses benefícios, certo? Porque ajuda no aumento da reserva das madeiras exóticas e, consequentemente, diminuindo a déficit no mercado relacionado à sua venda. Sinônimos de equilíbrio. As árvores armazenam em sua copa e troncos parte da água da chuva, fazendo com que evapore, reiniciando o ciclo da chuva. Essa função é de suma importância para regiões internas do país, que não ficam perto de ou próximo aos oceanos. Aspirador de CO2. As árvores realizam fotossíntese e produzem hidrocarbonetos que usam para o próprio crescimento e ao longo da vida armazenam 300 toneladas de CO2 no tronco, nos galhos e nas raízes. E quando ela morre, o CO2 afunda com ela na lama e forma ligações de carbono, configurando assim um solo mais fértil. 4. Quarto benefício é o ar-condicionado de madeira, pelo fato de que as florestas retêm parte do calor no tronco, nos galhos e nas raízes e causam resfriamento do ambiente, amenizando o calor. Ar saudável e qualidade de vida. Melhora a pressão arterial das pessoas, a capacidade pulmonar, a elasticidade das artérias.
O berço da biodiversidade. As árvores produzem frutos que servem de alimentos para diversas espécies de animais e suas raízes funcionam como moradia para fungos, que retribuem auxiliando a fixação do nitrogênio. Bom dia, meu nome é Vinícius Chagas e agora eu falarei um pouco sobre a importância do reflorestamento na escassez da água. Bem, a água doce é um elemento que é indispensável para a manutenção da nossa vida aqui na Terra, atendendo praticamente a todas as nossas necessidades básicas, né? Como a saúde, a produção de alimentos e, é claro, a continuidade do nosso ecossistema. No entanto, a falta do manejo adequado e do uso sustentável desses recursos naturais faz com que exista uma grande possibilidade de ocorrer uma grande escassez de água. As nascentes, por exemplo, são responsáveis por abastecer riachos, córregos, cursos de água que esses mesmos abastecem outros rios e dessa forma essas nascentes, se elas não forem protegidas, elas provavelmente vazarão água disponível que será prejudicial, afetando a qualidade de vida do meio ambiente à volta do rio. E com isso, outra coisa que também é bastante importante são as árvores, que basicamente elas são responsáveis por controlar todo o equilíbrio térmico da água, drenar a umidade e também por meio disso fazer um ato chamado que é a transpiração, que ela devolve a água para o ar e assim ela cria um ciclo de umidade e chuva que se repete sempre. E assim as chuvas são levadas pelos ventos para outras regiões do país. E com isso, a intensificação do desmatamento, a floresta perde essa capacidade de manutenção da umidade atmosférica e desse ciclo, né, velho? E com isso, esse ciclo é todo interrompido, fazendo com que seja um assunto de grande preocupação, até mesmo para os especialistas no assunto. E bem, para recuperar e preservar as nascentes é preciso incentivar e praticar o reflorestamento dessas nascentes e a sua conservação. Então agora nós mostraremos algumas práticas que garantem a proteção deste meio. Primeiro, nós falaremos sobre o enriquecimento da vegetação. Que esse enriquecimento da vegetação, ele funciona basicamente assim. Eles são posicionados em torno das nascentes como barreiras vivas na contenção da água das enxurradas, né? Também tem o cercamento de nascentes, que basicamente é uma construção de cercas fechando a área das nascentes, evitando a entrada de animais e pisoteios e compactando o solo. Outra coisa também é usar restos orgânicos, né? A matéria orgânica, quando ela apodrece, favorece os organismos que vivem pela terra. E isso melhora as condições de filtração e armazenamento da água no solo. E também diminui o impacto de gotas de chuva sobre a própria superfície. Outra coisa também é evitar as queimadas, né? Que basicamente essas práticas adotadas por muitos agricultores, elas causam sérios danos às florestas e os tipos de vegetações, né? Deixando o solo descoberto e matando vários micro-organismos que vivem naquele solo. E por fim também tem o plantio em curva de nível, né, que é uma técnica de conservação do solo e da água, que é excelente para o cultivo em morros e terrenos acidentados, né? Bem, nesse tipo de plantio, cada linha de plantas elas formam uma barreira que diminui a velocidade das enxurradas sobre elas. Esse mecanismo em que a água percola o solo e alimenta gradualmente o lençol freático possibilita que o rio tenha vazão regular ao longo do ano, inclusive nos períodos de estiagem e seca. Obrigada a todos que assistiram até aqui, tenham um bom dia. E eu queria só informar que o slide foi feito pelo aluno Cauã Santos e ele não pôde participar do vídeo devido a uma cirurgia de gengivoplastia e ele não conseguia falar.